de uma beleza intoxicante. Essa é uma das minhas descrições favoritas de Queer, o filme do diretor Luca Guadagnino, que é uma história de amor brutalmente realista e uma fantasia tragicômica um pouco grotesca. Queer é baseado no famoso livro meio autobiográfico do William Burroughs, que foi escrito em 1952, mas só foi publicado lá em 85 porque representava o desejo homossexual de uma forma franca demais. Aberta demais. E é um filme que faz um autorretrato narrativo muito cru, muito angustiante e que parece nos entorpecer bastante com as complexidades do desejo gay. Queer conta a história do William Lee, um expatriado cinquentão que vive na cidade do México dos anos 50 e que tolera os dias numa chapação sem fim entre tequila e heroína. A gente entende muito rápido que é uma mente e um corpo num estado febril, mas que entram em ebulição quando o Lee conhece um cara mais jovem chamado Eugene. Se você não quer spoiler, pausa aqui o vídeo, vai lá na MUBI assistir Queer e depois volta aqui. Queer já está disponível no catálogo da plataforma e, aliás, a MUBI está oferecendo 3 meses de assinatura por apenas R$ 5. Ou seja, são 90 dias de filmes muito preciosos por R$ 5. Dá para aproveitar essa bela oferta por tempo limitado, eu também vou deixar esse link na bio, corre lá. A gente já começa Queer tendo notícias de como Lee experimenta a rejeição. A primeira fala do filme é "Você não é queer?", como se ele perguntasse "Peraí, você não é bicha?". É interessante como essa pergunta vai perturbar, perseguir, corroer o Lee ao longo de todo o filme, principalmente no envolvimento dele com o Eugene. Desde o começo, o filme nos apresenta um personagem bastante complexo. O Lee é esse cowboy urbano que sustenta uma imagem do masculino clássico. Ele anda com a arma na cintura, bebe, fuma sem parar, e talvez para conseguir sustentar exatamente o peso dessa masculinidade hegemônica só dê para viver isso chapado mesmo. Mas ele também não se encaixa totalmente nesse arquétipo. Ele tem uns gestos meio exagerados, grandiosos demais, que acabam sendo bem estranhos para os outros. Como se a personalidade dele fosse grande demais para caber nesse apertado vaso da norma heterossexual, ou do homem heterossexual. O Lee transborda, precisamente como uma subjetividade desviante ou queer. Bom, a gente precisaria de um vídeo inteiro para conseguir dar conta das tantas definições do termo queer. É um desses significantes muito fascinantes que ficam no limiar entre uma ofensa e um marcador identitário, e que, exatamente por isso, tem muitas derivações e muitas cadeias de significação. Mas eu acho que aqui a gente também pode manter em mente como o termo originalmente significa estranho e peculiar, que escapa da norma, que não cabe na norma, assim como o Lee. Muito rápido, a gente vai se dando conta, por exemplo, de como, por ele não querer ou não conseguir ser discreto o suficiente, o Lee não tem acesso à sexualidade e às relações da mesma forma que outros homens talvez estejam tendo naquela época. Pelo contrário, ele se sente constantemente rejeitado. Claro, a gente está na cidade do México dos anos 50, vale a gente lembrar disso o tempo todo. Aqui eu acho inclusive que a gente tem uma das grandes provocações silenciosas do filme, a escolha do Daniel Craig, o James Bond, para representar uma subjetividade queer. É como se a gente fosse meio interrogado. Será que esse homem, que é quase um bastião da masculinidade normativa, do padrão masculino, representar um homem queer? Será que ele é queer o suficiente? Ao mesmo tempo, será que ele é padrão demais? Ou será que ele é velho demais para ser padrão? Essa dupla, Lee e Craig, colocam pra gente esses questionamentos de ser padrão demais ou de menos, queer demais ou de menos. E esse é um conjunto de paradoxos que vai estar presente no filme o tempo todo. E daí eu acho que Queer nos faz pensar bastante no desejo gay. Entre muitas aspas, porque não dá pra gente reduzir e padronizar o desejo. Mas eu acho que o Lee representa muito bem como o desejo gay está sempre às voltas com a submissão à masculinidade clássica, mas também a violação e até a destruição desse estereótipo e dessa norma. É uma dança muito perigosa e por isso mesmo muito excitante, porque a gente tem elementos como dominação, potência, soberania, todo esse lugar muito poderoso do macho. O desejo gay é ao mesmo tempo a glorificação, a degradação, a repulsa e a desintegração do masculino. E é por isso que é tão complicado a gente falar sobre esse assunto. Como escreve o Paul Preciado em Um Apartamento em Urano, a homossexualidade é um franco atirador cego como o amor,
Generoso como o riso, tolerante e carinhoso como um cão. É tão precisa essa frase, né? Tão poética e tão deliciosamente degradante. Assim como essa conversa que a gente tem que ter sobre o desejo gay, assim como uma subjetividade queer na Cidade do México nos anos 50. Eu penso que a gente assiste o Lee vivendo um pouco desse conflito radical. Ele inclusive diz pro amigo o Joe que se um cara é queer demais, ele perde o interesse. Como muitos homens gays, o Lee tem uma identificação quase louca com o homem padrão hétero. Um apego tão apaixonado que ele se perde. Ele se sente perseguido, ele reproduz e ao mesmo tempo ele é oprimido por esse ideal. E aí vai virando uma questão de matar ou morrer, como a gente vê nos sonhos dele, inclusive. É uma subjetividade que ao mesmo tempo vai experimentar o desejo e a repulsa por um ideal muito hegemônico e que é, claro, a gente sabe, bastante opressor. As idas do Lee aos bares mostram pra gente uma outra dimensão muito importante, que é o cruising. Esse elemento muito presente na sexualidade e no imaginário gay. Daí é muito bom que o Lee encontre o Eugene pela primeira vez numa rinha de galos ou numa cockfight. Cruising é esse ato de procurar um parceiro sexual em lugares públicos de uma forma muito casual e bastante anônima. É um jogo de desejo e dominação muito silencioso, que, entre parênteses aqui, está presente na sexualidade de muitos de nós. E aqui a gente tem um elemento também fundamental para a história. É como se, para se relacionar com o Eugene, o Lee tivesse que manter parte de si anônima. Como se ele tivesse que represar alguns sentidos de si ou sense of self. O que ele gosta, como ele se comporta, a história dele, parece que muitos desses elementos não cabem dentro da relação, porque é uma relação apertada demais. E daí é nesse fio da navalha entre contenção e liberação, entre encobrimento e desvelamento, que o Lee vai caminhar, ou cruise. O Eugene entra na vida do Lee como uma espécie de solução devastadoramente bela para a solidão muito radical que o Lee experimenta, como se ele tivesse saído de um sonho mesmo. Só que esse encontro tem uma espécie de desencontro fundamental, e a gente vai ver o Lee se arrastando por isso ao longo de todo o filme. Na cena que o Lee conta para o Eugene, por exemplo, sobre a sua história, é muito desconfortável a gente presenciar o desinteresse que o Eugene parece ter no Lee. É uma passagem meio dúbia, já que a gente não consegue entender muito bem o que o Eugene sente pelo Lee de fato, até porque ali tem bastante mistério. Mas é interessante a gente perceber como o Eugene vai fazendo uma espécie de edging afetivo, mantendo o Lee nesse estado muito elevado de excitação, por um período de tempo bem prolongado, acho que até um pouco longo demais, mas sem conseguir ofertar para o outro a possibilidade de clímax. Às vezes nem mesmo uma possibilidade de fruição. A gente está sempre nesse limiar entre agora eles vão se apaixonar, ou agora o Eugene vai se apaixonar ou mostrar a sua paixão pelo Lee. O que eu penso é que nessa lógica relacional muito masturbatória, ela não está necessariamente a serviço do prazer, mas sim do controle. Ou quem sabe do prazer do Eugene de estar nessa posição de autoridade falicizada, de quem controla a liberação e a contenção do afeto, de quem está no comando. E daí a gente precisa se questionar como o Lee vai se contentando com tão pouco, que talvez para o Eugene seja muito, mas a gente vê que o Lee gostaria de muito mais. É como se ele estivesse se mantendo nesse amor à base de migalhas, como se ele habitasse uma espécie de miséria afetiva. A gente tem aqui um elemento muito arquetípico do masculino clássico, que é esse abandono, ou essa performance da indisponibilidade. Essa postura meio desimplicada e que é tão sedutora para tanta gente. Pelo menos para o Lee, a gente tem certeza que é. Num primeiro nível, eu penso em Queer como um filme dos descompassos do amor. Esse desbalanço entre as formas de amar quando duas pessoas ou mais se juntam. Será que é possível a gente estar junto quando um ama demais e o outro ama de menos? E quem define o quanto é suficiente? Será que dá pelo menos para mensurar? No caso do Lee, a gente tem essa impressão de que ele está sempre no mínimo. Daí, num segundo nível, dá para a gente pensar nessa posição que o Lee se instala. Numa condição analítica, é exatamente isso que nos interessa. O que leva o Lee a se instalar nessa posição de abandono iminente? Nessa gramática amorosa das micro-rejeições. E mais interessante, o que faz com que ele se mantenha nessa posição, que ele sustente essa posição, que ele inclusive lute para preservar essa posição. Qual que é a tragédia do Lee e de muitos de nós? Uma intimidade pautada pelo distanciamento. Quanto mais o Lee tenta se aproximar do Eugene,
mais o Eugene se afasta. Quanto mais distante e indecifrável o Eugene fica, mais o Lee tenta se aproximar. A gente chega a sentir isso assistindo o filme, esse anseio por intimidade, mas uma impossibilidade de expressar isso abertamente. E aí a gente tem aquela dupla que funciona muito bem, que é a solidão jogando junto com a inadequação. Uma inadequação radical que o Lee sente durante uma grande parte dessa história. Ele inclusive diz para o Eugene: eu gostaria de poder conversar com você sem falar. Porque talvez exista essa fantasia de que a comunicação entre eles poderia ser um pouco mais fácil, ou a relação entre eles e a vinculação entre eles pudesse ser um pouco mais natural. Olha como tantas vezes é trágico o amor. O tormento do Lee e de muitos de nós é: eu amo ele porque ele não me ama. Mas quem sabe eu posso convencê-lo a me amar mais. Quem sabe eu consigo entrar na mente dele, ler os pensamentos dele e finalmente decifrar esse enigma, para passar a falar e fazer exatamente o que é preciso fazer para que ele consiga me amar de volta. Quantos de nós não nos instalamos nessa posição, de se oferecer para o outro como esse objeto prestes a ser deixado para trás? E é claro que tudo isso faz a gente lembrar de todas as vezes ao longo do filme em que a gente vê o Lee se imaginando tocando, abraçando, se relacionando com o Eugene de uma forma mais calorosa. A gente vê aquelas imagens meio fantasmagóricas, sabe? E eu penso que isso diz muito sobre como o Lee se sente meio assombrado por esse vir a ser dessa relação. Essa dúvida muito insuportável de: será que isso vai um dia se concretizar? Será que eu vou poder fazer carinho nas costas dele, passar a mão no cabelo dele, enfim, ter uma intimidade que chegue a ser um pouco mais concreta, palpável, tangível? E aí, com tudo isso, dá pra gente pensar nessa tradução do filme em Portugal, que é muito interessante, que é Queer, Desejo Mórbido. Como se a gente tivesse notícias de uma borda mortificante, desintegradora desse enlace entre Lee e Eugene, ou de um amor meio morto-vivo mesmo. A cena mais fascinante do filme para mim é quando Lee e o Eugene tomam ayahuasca. A gente vê como é muito intensa essa experiência de dissolução do eu que a ayahuasca proporciona, ou mesmo como ela é capaz de baixar as defesas do sujeito, e não é à toa que muitas terapias psicodélicas têm falado sobre o uso da ayahuasca e de outras substâncias no tratamento de casos mais severos de depressão, de experiências traumáticas, enfim. O problema é que nem o Lee nem o Eugene conseguem ter o mínimo de amparo ou mesmo de conversa para conseguir dar conta do que eles acabaram de viver. Não é uma terapia psicodélica. Então, o que começa com a intenção do Lee de conhecer melhor a mente do Eugene acaba sendo uma experiência tão forte de fusão e de dissolução de ambos que eles acabam meio que enxergando demais e até se misturando demais. E aí, sem essa conversa do check-out, né, desse desligamento ou dessa elaboração mesmo do que eles acabaram de experimentar, as defesas sobem com muita força, especialmente para o Eugene. Inclusive, eu diria que quem olha nesse espelho da existência e vê o que não quer com mais intensidade é o Eugene, que depois dessa experiência ele se fecha tanto que ele acaba tendo que desaparecer mesmo. Como se fosse insuportável ter visto, mas também saber que alguém sabe que ele se viu. Parece que ele vive nesse estado de inibição tão grande que essa experiência acaba sendo insuportável, assim como as pessoas que estavam envolvidas nessa experiência. E aí o Lee precisa ser deixado para trás. Ao longo de toda a viagem, para chegar nesse momento, a gente vai vendo a relação muito complexa que o Lee mantém com as substâncias. Bom, na verdade, ao longo de toda a história, né? Mas é como se o Lee também desenvolvesse uma fixação pelo Eugene que opera na chave da adicção, de um objeto externo do qual o sujeito adicto vai se tornando completamente dependente. Quem sabe assim ele consegue suturar minimamente as faltas ou suportar a existência. Só que dá pra gente pensar em como é perigoso esse enlaçamento, porque quando o sujeito vincula na chave da adicção, vai usar o outro como uma droga e ao mesmo tempo vai se sentir o tempo inteiro usado pelo outro. De novo, é um jeito muito mortífero de se vincular. Talvez uma das cenas mais despedaçantes de Queer seja exatamente a cena final, quando o Lee está sozinho no quarto de hotel, lembrando do Eugene e da falta que o corpo, o abraço, a proximidade fazem. Dá pra gente pensar em como algumas perdas são, de fato, muito dilacerantes e o sujeito não consegue se recuperar. Porque a gente não consegue, inclusive, integrar esse aspecto da saudade, do gostar de lembrar. São perdas que deixam apenas o desamparo, um buraco que é grande demais.
e que nesse enlace entre Lee e Eugene é sentido pelo Lee na chave do abandono. E Queer também me fez pensar bastante, será que a gente consegue construir imagens de uma velhice para pessoas gays ou LGBTQIAP+, que não sejam necessariamente um fim muito trágico, muito triste e muito solitário? Porque se o direito a envelhecer é algo muito seletivo e opressor numa cultura tão etarista quanto a nossa, é claro que essas pessoas são atravessadas por tudo isso de um jeito ainda mais difícil. Ou melhor, nós somos atravessados por isso de um jeito ainda mais difícil. Embaixo disso tudo, o que a gente também está vendo nessa cena final? O Lee imerso em um passado que não passou. Um luto que eu arriscaria dizer não pôde ser feito. De novo, ficou esse vazio que é grande demais e que dói demais. E claro que também dá pra gente pensar em tudo isso pela ótica da solidão gay ou das solidões LGBTQIAP+. Para quem acompanha meu trabalho sabe que esse é um assunto bastante importante, muito caro para mim. Vale escutar os episódios do Vibes e Análise, o podcast que eu faço com o Lucas Littke sobre solidão gay. Mas dá pra gente pensar nessa jornada solitária do Lee, inclusive quando ele tá acompanhado. Tem um déficit de intimidade que para ele é muito dolorido, muito doloroso. É impressionante como o filme faz a gente experimentar inclusive a solidão das grandes cidades. Nas imagens, nas paisagens, nos corredores, nos topos dos prédios, como se Queer acontecesse dentro de um quadro do Edward Hopper. No sonho final, o que mais me chama a atenção é a cobra em formato de infinito. Enquanto o símbolo do Eugene parece ser a centopeia, está avançando, o do Lee é a cobra e ela está se consumindo. Uma cobra que chora. E na minha visão é uma lágrima de desesperança, como se o inconsciente do Lee dissesse que ele está condenado a esses mesmos erros, a ciclos muito intermináveis de solidão e de dependência. Como se o inconsciente do Lee estivesse dizendo que ele está meio condenado a cometer os mesmos erros, a esses ciclos muito miseráveis de solidão e de dependência. Por isso, ela chora. Queer captura a solidão muito sufocante de ser gay e de ser queer em tempos e lugares em que a sua identidade precisa ser discreta, anônima ou massacrada. Ao mesmo tempo, eu também penso que Queer é uma história sobre insistência. Pegando emprestada a descrição que o Guido Arosa faz sobre o seu livro Complexo Melancólico, eu penso que Queer é sobre a sobrevivência de um gesto. Seja um gesto de tensão, de excitação, de amor em uma sociedade hipócrita que constantemente decreta a morte de um homossexual. Mas juntando tanto o sonho quanto a última cena, a gente tem um quarto vazio. E aqui me parece ainda mais nítida a tese do filme. Queer é um filme que mergulha profundamente na dor e na solidão de ser queer. Mas também nos mostra essa possibilidade a partir de uma ótica mais complexa, como uma experiência meio surreal, meio onírica, para além das palavras, que transborda sentidos. E eu acho que a gente pode deixar por aqui. Seguir pensando, vagando e, claro, assistindo esse belo filme que já está disponível na MUBI. Lembrando que você pode aproveitar 3 meses de assinatura por apenas R$5. Ou seja, são 90 dias de filmes muito preciosos por R$5 e você pode aproveitar essa bela oferta por tempo limitado. Também vou deixar esse link na bio, corre lá. Até mais.